Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Permaneça conosco a paz de Jesus. Era um homem meio estranho. E quando nós o conhecemos, ali por volta dos anos 70 do século passado, realmente nós o olhamos assim, sem entender muito bem. Ele estava nos convidando para fazer uma palestra na sua casa espírita. E foi logo me avisando que era uma casa muito pequena. E realmente, quando cheguei lá, eu nunca havia visto um centro espírita tão pequeno. Na verdade, era uma saleta muito pequenininha. E havia uma multidão do lado de fora. Era lá no alto do morro, numa favela do Rio de Janeiro, uma favela terrível, chamada a Baixa da Égua. E aquele homem estranho, com aquele sorriso, me falava do filósofo. Aliás, as pessoas diziam que ele era um filósofo. O seu terno era um terno assim que nós não sabíamos onde terminava o tecido e onde começava o cerzido. Havia uma gravata fina, vermelha, muito desbotada, que parecia uma língua estendida ao longo do peito magro. Ele era baixinho, pequenino, parecia meio índio. Falava também de maneira um pouco estranha. Usava uns sapatos enormes, por certo muito maiores que os seus pés. E depois eu descobri que os sapatos tinham furos nas solas, e ele colocava jornais e revistas para poder vencer a entrada do pó e da lama. Já estava, por certo, com seus 80 anos. E todos os dias, às 6 horas da manhã, lá estava ele, no alto do morro da Baixa da Égua. E começava a descer. E dizia: meus irmãos, mais tarde eu volto. E sorria, era o filósofo. Então, dizia: olha o filósofo, olha o filósofo. Então eu perguntei a ele: escuta, por que você vai trabalhar? Você já tem mais de 80 anos, você é aposentado, não tem dinheiro nenhum mais a ganhar. Ele disse: eu trabalho num quartel, na Vila Militar. Na verdade, esse quartel tem um coroné, falava coroné, um coroné muito bom, porque ele manda servir um lanche à tarde para os funcionários. E aqui existem mais de 1.500 funcionários. E você sabe, dizia ele, com aquele terno estranho, aquela gravata comprida, aqueles sapatos absurdos, dizia ele: há muita gente que não toma esse café com leite, nem come o pão. E o coroné, que é um homem muito bom, ele deixa que eu leve as coisas. E era de ver, meus irmãos, ali pelas 5 e pouco da tarde, lá vinha o mané, com aquelas bolsas enormes de lona, subindo, com seus mais de 80 anos, subindo aquelas ladeiras imensas da favela da Baixa da Égua. E lá naquele centro espírita minúsculo, que paradoxalmente se chamava Centro Espírita Ismael, é o patrono do Brasil, no menor centro espírita do Brasil, e lá estava a multidão. Para muitos, talvez fosse aquela a única refeição daquele dia. O café com leite e o pedaço de pão que havia sobrado do lanche do coroné, muito bom. E é por isso, dizia ele, o filósofo, todos diziam: ele é filósofo. Tudo, eu vou todos os dias, porque o coroné permite que eu traga esse café com leite e esse pão. E assim o centro espírita funcionava. A multidão se juntava. Ele dizia: primeiro lugar, todo mundo já lavou as mãos? Então todo mundo tinha que lavar a mão na única torneira que havia no centro espírita. E depois, agora vamos fazer a oração para o coroné, que é muito bom, para as pessoas que nos dão aqui o café com leite e o pedaço de pão. E as pessoas rezavam, Ave Maria, era lindo.
Lá no alto da favela, da Baixa da Égua, aquela multidão, aquelas crianças com as barrigas enormes, cheias de vermes, os pés descalços, o nariz escorrendo, aquelas mulheres amamentando com a barriga grande de novo e carregando mais um ou dois pelas mãos, aquelas criaturas. Naquele momento, quase 6 horas da tarde, era como se fosse a oração do Ângelus. E ele rezava o Pai Nosso com aquele coração imenso. Eu dizia a ele, mas Mané, você já tem mais de 80 anos, não precisa fazer isso. Faço. Porque o coronel é muito bom, era o filósofo. E as pessoas não entendiam essa coisa do filósofo, essa maneira de trabalhar. E ele dizia para mim, olhe, em todos os tempos, vieram muitas pessoas trazer as mensagens para a Terra. E ele falava do Buda, ele falava do Hermes, 3 vezes grande. Ele falava dos mistérios que em todas as épocas apareceram na face da terra, dos grandes nomes, das grandes culturas, dos grandes filósofos. Mas dizia assim, filósofo mesmo foi Jesus Cristo. Porque foi o único que foi para o meio da rua tocar e ser tocado. E essa é a filosofia que eu quero aprender. As pessoas dizem, é o filósofo. E era o filósofo. Interessante que um dia ele chegou e as bolsas estavam vazias, não havia nada. Ele estava com um jeito triste, mas no seu olhar havia uma esperança. Disse ele, imagine que aquele coroné foi transferido. E entrou um outro coroné, que também é muito bom. Mas ele disse assim, olha, a legislação não permite que saia nada do quartel. Então não pode sair café, não pode sair pão, não pode sair nada. Mas todos os dias, mesmo não saindo nada do quartel, o Mané estava lá. 6 horas da manhã, ele descia do alto da Baixa da Égua e passava o dia inteiro como auxiliar de portaria. Bom dia, como vai? Bom dia, como vai? Que era o que ele fazia. Havia sempre um sorriso, uma esperança, uma alegria, um trato bom que ele dava para todas as pessoas. Dizia, quando voltava com as bolsas vazias, dizia para o povo, o coronel não pôde dar, mas um dia. E aquele um dia era uma esperança viva que ficava para as criaturas. E eles rezavam como se o pão estivesse ali, como se o café estivesse ali. E rezavam. Era o filósofo, dizia. O filósofo. Talvez não entendesse muito bem o sentido disso. Um dia caiu uma tempestade imensa, daquelas terríveis que caem no subúrbio lá do Rio de Janeiro. E as águas foram tomando conta da rua, subindo. Já era 7 horas da noite, estava tudo escuro, faltou energia elétrica, ninguém via nada, quando uma daquelas viaturas antigas do exército vinha tentando se deslocar no meio do aguaceiro. Mas a água entrou no carburador e a viatura parou. O motorista, coitado, se escabelava e tentava de alguma sorte fazer o motor pegar, mas não havia jeito. E do banco de trás havia um senhor com uma menina no colo. A menina ardendo em febre, os olhos para fora das órbitas, gemendo terrivelmente. E o senhor desesperado, porque a água estava ali, eles estavam a mais de 1 quilômetro do hospital. Quando de repente, debaixo da calçada, do outro lado da calçada, saem 12, 13, 14, 15 rapazes. E disseram, nós vamos empurrar o carro do exército. E empurraram, ele entrou na Vila Militar, e lá no meio da Vila Militar havia um hospital, o hospital do exército. O motorista deu uma guinada para a direita, a viatura entrou empurrada por aqueles 15 jovens, e de lá de dentro saiu o senhor, e disse, me aguardem um pouco. Entregou a menina com os olhos injetados, cheia de febre, para os médicos. Daqui a pouco havia um sorriso, porque a febre havia baixado e a doença estava começando a ficar controlada. Então aquele senhor veio e disse, mas o que vocês fizeram? Por que vocês empurraram essa viatura? Porque nós vimos que é lá do quartel. É do quartel do seu Mané. E ele disse que lá tem um coroné que é muito bom. Um dia, quando mudar a regra, ele vai deixar de novo que a gente receba o café com leite e o pedaço de pão. E vai ser uma festa grande lá no Centro Espírita da Baixa da Égua. No dia seguinte, quando o Mané foi trabalhar, com aquela
com aquela roupa absurda, com aqueles sapatos imensos que mais pareciam sapato de palhaço de circo, com aquela gravata incrível descendo sobre o peito magro. Havia um recado na portaria. O coronel quer falar com ele. E lá foi ele. E lá dentro o coronel perguntou o que ele fazia naquele centro espírita. Que história era aquela da oração na Baixa da Égua? Que negócio é esse do pão? Pois é, ele contou a história. Um dia o senhor vai poder dar. E nós vamos rezar muito alegres, alegria pelo Senhor, pelas pessoas todas, como rezamos todos os dias. Era o filósofo. E aí, naquele dia, quando o Mané voltou para o quartel, porque aquele homem que estava sentado naquela viatura velha do exército que foi empurrada, era o coronel, com uma filha doente no colo, muito mal, cuja vida foi salva pelos meninos que recebiam o café com leite e o pedaço de pão. E voltaram a receber. Naquele dia, Mané subiu a ladeira da Baixa da Égua e ele quase não conseguia carregar tanto pão e tanto café com leite. Olha, foi uma festa enorme. Foi um dia de preces fantásticas, de alegrias fabulosas, porque a partir daí, todos os dias ele subia cheio de alegria, de esperança. Vamos rezar, lava a mão e vamos rezar. Era o Ângelus transformado em pão e leite e café para aquelas criaturas. Nós nos juntamos no nosso grupo espírita, nós nos juntamos aquele filósofo estranho, aquela roupa absurda, aqueles sapatos que ninguém conseguia compreender. Nós nos juntamos e o nosso grupo espírita começou a fazer a campanha do quilo, que ele fazia naquelas ruas longas, intermináveis, da Vila Militar, do Realengo, de Deodoro, onde nós vivíamos naquela época no Rio de Janeiro. Então conseguimos com os motoristas que eles dessem assim uma carona para o Mané, que já estava com 80 e tantos anos, e estava sempre com aquelas bolsas cheias da campanha do quilo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de batata, aquele peso enorme, e os motoristas graciosamente o transportavam de um lado para outro para ele poder fazer a campanha. Mas um dia, era um domingo de manhã, e nós vimos um grande ajuntamento de pessoas na esquina. E verificamos que ali estava o Mané. O motorista, ao frear, o Mané com aquelas bolsas pesadas, perdeu o equilíbrio e projetou-se lá fora. E entrou com a cabeça no meio-fio, e a cabeça abriu, o sangue desceu, o cérebro estava de fora. Eu então corri, me abracei com ele, e vi que ele ria. Eu digo, mas Mané, você está aí, com a testa aberta, o cérebro de fora, o sangue descendo. Ele sorria. E eu disse assim, você ainda está sorrindo? Então ele disse, o filósofo, ele disse, pois é, você imagina que eu pedi a Deus para passar a minha vida servindo aos meus irmãos. E não só ele me concedeu isso, como ele me deixa, na hora da morte, ainda estar servindo aos meus irmãos. E mostrou as bolsas cheias de gêneros alimentícios que ele havia levantado para entregar aos mais necessitados. E ali mesmo nos nossos braços, o filósofo desencarnou. No dia seguinte, nós estávamos lá no cemitério de Ricardo de Albuquerque. É um dos cemitérios mais pobres do Rio de Janeiro. Só os mais sofridos enterram os corpos dos seus desencarnados, seus entes queridos lá. Mas havia uma multidão, centenas, milhares de pessoas, toda aquela região da Baixa da Égua, a favela inteira, todas as pessoas que tinham recurso, que davam coisa, o quartel inteiro. E a multidão chorava e se escabelava. Que será de nós? Que será do nosso paizinho? Eu pensava naquela criatura com aquela roupa ridícula, com aquela gravata vermelha desbotada, que descia como se fosse uma língua sofrida ao longo do peito magro, aqueles sapatos que pareciam um sapato de palhaço, e o corpo estendido. Nós vendo lá os 2 buracos na sola dos sapatos. Aquele terno, aqueles buracos, o filósofo, e a multidão, arrancando os cabelos, dizia, que será de nós? O nosso paizinho, o nosso filósofo foi embora.
Que será de nós? E nessa hora percebi que ao meu lado havia um senhor. E a sua voz se levantou e ele disse: vamos rezar. Porque todos os dias esse homem levantava a sua voz lá no alto da favela, da Baixa da Égua, no centro espírita. Ele rezava por todos nós. Vamos agora rezar, rezar, rezar por ele. E o cemitério inteiro foi aquele silêncio. E quando a voz daquele homem levantou-se, no Pai Nosso, que todos sabiam e rezavam todos os dias, parecia um coro bendito de anjos. Os anjos das grandes barrigas cheias de vermes, do nariz escorrendo, das mães que amamentavam num peito, a barriga grande, crescida, outro filho lá dentro, e 2 ou 3 pelas mãos. O coro dos anjos, o filósofo. Foi, sem sombra de dúvida, o enterro mais bonito que eu vi na minha vida. O filósofo. Que criatura extraordinária. Eu nunca vou me esquecer quando ele me disse isso. Nós recebemos pessoas que trouxeram as mensagens maravilhosas em todos os tempos. Falava de Buda, falava de Hermes, falava de tantas criaturas maravilhosas, mas foi Jesus que arregaçou as mangas e foi para o meio do povo tocar e ser tocado. Por isso, ele é o maior de todos os filósofos. Aprendi com esse homem. E quando vim aqui falar aos meus irmãos um pouco de filosofia dos evangelhos, não posso deixar de me lembrar e homenagear aqui o meu amigo Mané, aquela criatura de roupa absurda, mas que me ensinou efetivamente o que é ser um filósofo à luz do evangelho. É isso que coloca Jesus como esse ponto de unificação de toda a humanidade. Pois ele exemplificou a fraternidade universal. E é ele que ainda zela pela totalidade da evolução planetária. Kardec assinala que o Evangelho ainda é ininteligível para o maior número dos seus leitores. Mas Mané entendia. É que as pessoas admiram a moral evangélica, mas têm dificuldade de compreender essa moral. Pela fé, com base na percepção de terceiros, pelas alegorias e pelo misticismo que o cobriram ao longo do tempo e pela ignorância das consequências. O Espiritismo, com clareza, aprofunda e desentranha as belezas transcendentais da lei de Deus, espelhada no Evangelho de Jesus. Na verdade, nós aprendemos com o nosso Mané que havia 3 Jesus. O primeiro era o Jesus histórico, que andava pelas costas da Galileia, teve um nascimento meio estranho, de uma mãe também diferente, meio estranha, segundo diziam, também um pai meio estranho, não é? E dizia coisas estranhas e fazia coisas estranhas. Jesus histórico discutido, discutível, e ainda muita tinta sendo gasta em cima desse Jesus, e que, na verdade, talvez não leve a muitas coisas. Esse é o primeiro Jesus. O segundo Jesus é aquele que foi apropriado pelas religiões. Então dizem orações que ele jamais disse. Fazem rituais dos quais ele jamais participou. Existe toda uma estrutura teológica a qual ele nunca aderiu. Esse Jesus das teologias, esse Jesus que provocou brigas terríveis, perseguições, cruzadas, inquisição, esse Jesus das lutas fratricidas, que encheram de sangue os campos verdes da terra. Esse Jesus é o apropriado pelas religiões. Confuso, difícil de entender. Por certo, jamais seria o Jesus do Mané, porque é muita confusão, é muito desentendimento, e até hoje isso se faz em todos os campos. Essas disputas teológicas estão por toda parte, em cima desses bilhões de pessoas que todos os dias falam de Jesus. Mas há um terceiro Jesus,
Esse é o Jesus do mané, o Jesus da essência, o Jesus que veio à terra para tocar e ser tocado. Esse é o que nos importa. Porque não interessa a discussão histórica, que não leva a nada. Não interessa entrar na estrutura teológica dos cânones religiosos, que também não levam a grandes coisas. A gente respeita. Tem a sua história, tem a sua importância, nós respeitamos. Mas nós estamos interessados no Jesus essencial. Aquele que toca e é tocado. O Jesus do mané, do filósofo mané. Este é o Jesus que nos interessa. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o legado de Jesus. E daquele Jesus da essência. O Cristo da terra, que nele deixou escritas toda a filosofia, toda a ética, toda a moral e toda a ciência. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no Evangelho segundo Jesus essencial. Não segundo Jesus histórico, nem segundo Jesus dos dogmas e das grandes confusões apropriadas pelas religiões que se fizeram em nome dele. Eu gostaria de falar aos irmãos desses eixos formadores da filosofia prática do Evangelho. Aliás, Herculano gostava dessa abordagem. O Espiritismo é uma filosofia prática. E é isso mesmo. É como Mané, é o Jesus prático, né? Atuando, agindo. Não é aquela questão da distância, do medo ou de um respeito muitas vezes indefinível. Mas é aquele que arregaça as mangas, toca e é tocado. Essa é a ideia. São 4 eixos formadores da filosofia prática do Evangelho. Veja, nós temos um eixo da ética, o eixo do humanismo, o eixo da espiritualidade. E nós temos ali uma dimensão espiritual e uma dimensão emocional. Nós temos um outro eixo dos direitos, dos deveres, o eixo da cidadania. Isso é prático. É assim no dia a dia. É o que nós chamaríamos uma dimensão intelectiva, da compreensão, do entendimento. Um outro eixo é o do indivíduo, da família, da sociedade. É a dimensão social da mensagem de Jesus. E, finalmente, o eixo do conhecimento, das habilidades, das atitudes, que nos dá a dimensão profissional, a dimensão física. Essas 6 dimensões estão prontas nos 4 eixos que definem a filosofia prática do Evangelho. Vamos falar um pouco disso para entendimento aos nossos irmãos. Essas dimensões filosóficas do Evangelho segundo o Espiritismo. A dimensão espiritual está sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo nos capítulos de 5º a 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata das bem-aventuranças de uma maneira muito especial, porque nos mostra assim, como se fosse uma escada, que nós vamos subindo a pouco e pouco. Você começa como o pobre de espírito, que está esmolando o espírito. Quando você está pobre de roupa, você pede roupa. Você está pobre de comida, você pede comida. Você está pobre de água, você pede água. Você está pobre de espírito, da mesma forma você pede espírito. O pobre de espírito é aquele que está pedindo espírito. Eu estou cansado da matéria. Estou cansado do atendimento às minhas necessidades meramente materiais. Agora eu anseio pelo Espírito. Porque o Espírito é a essência, é a paz, é a luz, é o amor, é a felicidade, é a sede de tudo isso. Eu anseio por isso. E agora eu sofro. Porque todos os dias de manhã eu sento na beira da minha cama e digo: Senhor, Senhor, eu quero as virtudes do Espírito. Eu quero o bem, a luz, a paz, o amor, o perdão, a tolerância, a solidariedade. Dá, Senhor, que eu tenha no dia de hoje esses pensamentos, esses sentimentos, essa inteligência, essa emoção. E quando eu sento na cama no final do dia, eu vejo que diferença. Quantas palavras ruins eu disse, quantos maus pensamentos me arrastaram,
Quantos entendimentos equivocados, quanta grosseria, quanta violência, quanta maldade, quanta coisa ainda existe em mim, desse homem velho. Então eu sento na beira da cama e percebo a diferença enorme que existe entre o que eu quero ser e o que eu já posso ser. Então eu imploro, eu sou um pobre, Senhor, me dá o Espírito para que diminua um pouco. Então, os pobres de espíritos, eles vão receber esse Espírito, vão crescer, vão perceber que não estão sós, que erram, falham, fraquejam, mas serão consolados, porque nunca estão sós. Isso é uma escalada que passa pelas várias passagens das bem-aventuranças, os vários degraus, passa pela brandura, pela pacificação, pela organização de um novo ser, passa pelo misericordioso. Olha que palavra linda. Misericórdia. De corde significa coração. E miseri significa distribuir. A pessoa misericordiosa é aquela que distribui o seu coração. Isso é ser misericordioso. E veja o que diz o Sermão do Monte, o que diz a bem-aventurança. Os misericordiosos, ou seja, aqueles que distribuem o seu coração, receberão o coração, receberão misericórdia. Só que nós distribuímos o nosso pobre, pequenino coração e recebemos o grande coração do Pai, que se oferece na sua integralidade a cada um de nós. Então os misericordiosos receberão misericórdia. Brandos e pacíficos, mansos, e lá no limite superior da progressão evolutiva, o grande prêmio, ver a Deus. Mas quem vai ver a Deus são apenas aqueles que estejam puros de coração santificado. Já não há mais nenhum sentimento nefasto, não há mais lugar para hipocrisia, maldade, indisciplina, irregularidade, concupiscência, falseamento. Não há nada errado. O ser está purificado. São as criaturas do reino dos céus, que certamente não verão a Deus com os olhos físicos, mas estarão próximos, estão se aproximando assintoticamente da divindade, a tal ponto que vão, é quase como dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. Porque a aproximação é tão grande que você pode passar o limite, dar o salto, e você se integra na grande força cósmica que dirige toda a criação. Esse é o limite superior que você percebe estudando as bem-aventuranças, recebendo Cristo Consolador. E ainda lá no final do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 27 e 28, recebe as preces, que estabelecem as pontes, em que você consegue fazer a ligação criatura-criador. Não é a prece meramente dita de lábios, mas é o grande encontro criatura-criador, que o Criador misericordiamente se debruça sobre nós. E nós procuramos crescer, para na nossa pequenez conseguirmos enganchar o nosso ser pequenino nesse grande processo de imantação progressiva, nesse grande processo em que o Pai nos atrai misericordiosamente para Ele. É a prece, o veículo onde a gente pede e obtém. Essa é a dimensão espiritual, que está clara nessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem a dimensão emocional, as emoções equilibradas, e que estão traduzidas nos capítulos de 11 a 15. Basicamente, para o equilíbrio absolutamente indispensável é o amor. É a força equilibrante, a força cósmica com que Deus rege toda a sua criação. Nós não somos capazes ainda do grande amor, mas o que o Evangelho nos diz, comece. Você só aprende fazendo. Você não é capaz do amor luminoso de Jesus, mas você é capaz de pensar no outro, de olhar bem para o outro com boa vontade, de dar um sorriso amigo, de estender a mão num gesto de paz. É o caminho, é a escola do amor.
A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação, porque é exatamente essa a origem da palavra caridade. Os antigos pensavam, ele não estudava anatomia, pensava que o coração da gente fosse formado de pequenas molas, e as molas ficavam abrindo e fechando, e é por isso que o coração batia, diziam lá os coptas, no tempo antigo, mais de 7.000 anos atrás, entre os egípcios. E quando você se apaixonava por uma pessoa, bastava você se lembrar da pessoa e o seu coração batia mais depressa, batia mais depressa. Então, eles diziam, trazendo isso para as línguas, que chegou ao latim e chegou à nossa língua portuguesa. Coração que bate mais depressa pelo outro. Charitas, caridade. A caridade só existe quando o seu coração, ou seja, o âmago do seu ser, a essência do seu ser, bate mais depressa pelo outro. E é isso mesmo. Caridade é o amor em movimento. É essa energia que se desloca da essência do meu ser e se projeta na essência do teu ser. A relação de caridade. Os espíritos superiores, eles vivem em estado de caridade. É como se o coração deles estivesse batendo mais rapidamente, por mim, por você e pela humanidade inteira e por toda a criação. Porque eles vivem em estado de caridade, enquanto para nós, que somos aprendizes, canhestros, ovelhas ainda transviadas do rebanho do Senhor, a caridade para nós é de momento. Eu vejo uma pessoa caída, alguém que está brigando, alguém sofrido, alguém faminto, tenho lá um gesto, uma atitude, uma coisa de amor. Mas daqui a pouco esqueço e volto para a minha vidinha de orgulho, de vaidade, de ambição, de preguiça, de desentendimento. A caridade para mim é de momento. Para os espíritos luminosos, aqueles que chegaram puros de coração, a caridade é a sua realidade profunda, é o seu clima psíquico, é a sua estrutura vibratória permanente. Até porque é interessante isso. Essa questão de amar é a essência. E quando o Espiritismo propõe, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, isto é uma revolução. Porque antigamente a salvação vinha de fora para dentro. A salvação vinha da Bíblia, vinha dos livros, vinha dos grandes missionários. Ou depois vinha da igreja, era a igreja que salvava. Mas o que o Espiritismo ensina é que, na verdade, há uma inversão disso. Não é de fora para dentro que vem a salvação, é de dentro para fora. E é o coração que bate mais depressa pelo outro que te salva. Isso é uma subversão. É uma nova leitura, é uma nova posição filosófica. Você era salvo pelo livro que foi feito pelo homem, mesmo que seja inspirado. Ou pela igreja que tem uma estrutura montada em grande parte pelo homem, mesmo que seja inspirada. Mas a caridade é a voz do Pai que fala dentro de você e ressoa dentro de você. Mahatma Gandhi falava dessa voz que falava dentro dele. E dizia, isso me dá força para sair do meu ashram e lá desobedecer civilmente as leis e apanhar. E ser preso, o sangue escorrer de mim. Mas é uma voz que fala no fundo do meu ser e eu não consigo repisar. Não consigo deixar de ouvir. E essa voz me tange, me leva. Eu ando pelas ruas, pelas estradas imensas da Índia e vejo o meu povo sofrido, marginalizado, mas eu vou. Apesar da força cruel que domina, eu vou. Porque essa força é maior do que eu. Esse amor, essa caridade que é o amor em movimento, isso é maior do que eu. Porque isso é a força divina que me impulsiona para que eu me transforme também num ser divino. Está dito, vós sois deuses. Eu sou Deus apenas pela prática da caridade. Eu não sou Deus pela comida, pelos diplomas, pelos títulos. Eu não sou Deus pelas palestras. Eu sou Deus. E o meu exercício da divindade vem pela prática da caridade. Por isso a visão salvífica da doutrina espírita é uma subversão. Antigamente era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Só eu posso me salvar, mas só posso me salvar se eu praticar a caridade. Essa é a dimensão emocional. A dimensão profissional vem dos capítulos 16 a 20, onde se fala de Deus e de Mamon, os dois senhores. O que é que toma conta do meu ser? Onde há a visão da perfeição, onde nós somos chamados,
todos. É o processo de atração que funciona para todas as criaturas. Mas escolhidos são apenas aqueles que sintonizam. Ainda a questão da fé, a fidelidade. A visão da fé, a visão do fides, é a fidelidade. Quando você sintoniza as suas ondas da intimidade do seu ser, as ondas da sua essencialidade sintonizam com as ondas ultra microcurtas da divindade, você já não cabe mais no seu corpo. Então você é capaz de fazer coisas que nem imagina. Jesus fazia coisas que todo mundo se admirava, mas ele dizia, vocês podem fazer isso e muito mais. Mas há uma condição, você tem que sintonizar. É a fé que sintoniza e faz com que você gere coisas que você nem imagina que existam. É a fé que transporta montanhas. Então, finalmente você consegue isso trabalhando, melhorando a cada dia. E essa passagem dos trabalhadores da última hora é extraordinária, porque não se trata aqui e agora da quantidade de trabalho, trata-se da qualidade do trabalho que você faz. O trabalhador da última hora recebeu o mesmo do que todos os outros que trabalharam durante todas as horas. É porque ele ofereceu a qualidade do trabalho. A qualidade está associada à sintonia. Então são criaturas que oferecem o melhor do seu ser e são capazes de estabelecer uma reunião efetiva com essa estrutura vibratória que vem do Pai. Por isso, eles são puxados para esse grande encontro com o Criador. São os trabalhadores da última hora. Então a nossa dimensão profissional está nisso. Nós temos que trabalhar. Agora, vamos trabalhar segundo as questões do mundo, mas nunca esquecendo que temos que trabalhar segundo as questões do não-mundo, as questões de Deus. Vamos cumprir as nossas obrigações profissionais da melhor maneira possível, mas, além disso, jamais esquecendo que nós somos seres divinos. E sejamos médicos, dentistas, advogados, sejamos carpinteiros, sejamos o que nós formos. Nós temos que fazer o que fazemos bem feito. E, além disso, nós temos que lembrar que estamos treinando para que o grande trabalho seja feito. Ou seja, é aquele que me leva a sintonizar nesse eixo profundo da relação criatura-criador. São os trabalhadores da última hora. As outras dimensões também estão oferecidas no Evangelho, dimensão física. O capítulo 25 e 26 é o buscar e achar. É procurar. Então é dimensão física, é o homem no mundo. Eu estou no mundo fazendo o quê? Dizia Gabriela Mistral. Tudo serve. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem, serve a árvore. E você? Já se viu hoje? Essa é a ideia. Buscar e achar. O que nós estamos buscando? É o dinheiro? É a posição social? É o prestígio? É o poder? É o domínio? É o mando? O que é que nós estamos buscando? Mas fica essa pergunta sempre na filosofia do Evangelho. E você? Já se viu hoje? Porque você pode buscar o que quiser, mas se você não colocar uma efetiva busca do serviço, você jamais vai encontrar aquilo de melhor que você quer encontrar. Então, buscar e achar. E para isso é necessário que você ofereça gratuitamente aquilo que lhe chega gratuitamente. Isso propõe uma nova estrutura política, uma nova estrutura econômica, uma nova estrutura social para a humanidade. Uma nova maneira de compreender a relação entre todos os povos. E, sobretudo, perceber que, para além das diferenças das línguas, das raças, dos costumes, das religiões, nós somos irmãos. E esse dar gratuitamente significa celebrar a cada dia a nossa fraternidade. Olhar para o outro como irmão, não importa o seu nome, não importa a língua que ele fala, a religião que ele tem, ele é meu irmão. Eu quero a sua beleza, a sua bondade, a sua justiça, a sua pureza, eu quero a sua felicidade, é uma volição. Vem lá do fundo do meu ser. É isso que é a dimensão física de dar gratuitamente. Eu não tenho que cobrar pelo bom pensamento, não tenho que cobrar pelo bom sentimento, não tenho que cobrar pela boa emoção, pela ternura, pela alegria, pelo sorriso, pela paz, não tenho que cobrar.
Mas eu tenho que me preparar para que possa oferecer isso cada vez com melhor qualidade. Esse é o conceito da dimensão física. A dimensão social está nos capítulos 13 e 14 e ainda nos capítulos 22 e 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fala da mão esquerda e da mão direita. Não saibam a mão o que a outra arrecada, distribui. Você tem que arrecadar, tem que arrecadar, mas você tem que distribuir. Isso é uma coisa fundamental e coloca uma nova estrutura para a sociedade. Porque as pessoas pensam em arrecadar, mas não pensam em distribuir. As pessoas pensam em direitos, mas não pensam em deveres e obrigações. É uma mão de um lado e uma mão do outro. O coração tem que dominar as duas mãos. E hoje os nossos corações, de maneira geral, estão dominados pela mão do poder, da arrecadação, do mando. E olha a estrutura da humanidade. Quantos séculos já se passaram? Quantas pessoas falaram do bem, na luz, na felicidade, na harmonia? Quantos filósofos passaram pela face da Terra e apresentaram sistemas lindos, maravilhosos? Quantos economistas estão deitando falação durante todo... Quantos políticos? Mas enquanto você não conseguir pensar na arrecadação e na distribuição equanimemente, os filósofos, os políticos, os economistas, os advogados, ninguém vai conseguir estabelecer uma estrutura de verdadeira felicidade para a humanidade. É preciso pensar socialmente, honrar o pai e a mãe, para que você aprenda dentro de casa. Isso é fundamental. A família, na visão espírita, é o trampolim que acolhe as criaturas que vêm da outra encarnação. O nosso filho não é um educando, ele é um reeducando. Ele já passou por processos educativos anteriores, está de novo conosco, para se reeducar, para que seja nesse grande trampolim que é o lar, ele seja capaz de colocar o máximo de energia para dar o grande salto e se transformar num homem de bem, num homem que vai ajudar a fazer um mundo melhor. Por isso, essa ideia de honrar pai e mãe, não separar o que Deus reuniu, essa questão da moral estranha. Veja, eu estou cheio de orgulho, de vaidade, de ambição, de luxúria, de maldade, de hipocrisia. Então me aproximo do Cristo. E o Cristo me leva a sentar na beira da minha cama e a refletir todos os dias: Senhor, que diferença imensa entre aquilo que eu quero ser e aquilo que eu sou. Mas eu quero ser um homem de bem. E aí começa uma luta de mim contra mim mesmo. Eu, velho homem, orgulhoso, ambicioso, hostil, maledicente, indisciplinado, preguiçoso, que adora o poder, o domínio, o mando. E o novo homem, que está chegando, ainda pequenino, mas um novo homem que entende que precisa ser disciplinado, equilibrado, ajustado, pacífico, gerador de paz, de harmonia, de equilíbrio. Um novo homem que relutantemente, hesitantemente, tenta alcançar posições onde o homem velho está, solidamente estratificado no meu ser. Esse processo de substituição do homem velho pelo homem novo, que nos leva à questão da reforma, é a estranha moral, a paz e a divisão. Aliás, você encontra isso também de maneira extraordinária no Bhagavad Gita, onde ele vai caminhando e percebe que há uma luta enorme de um lado da estrada. E ele verifica que as pessoas que estão lutando são seus parentes, seus amigos, ele se sofre com aquilo. E olha para o outro lado da estrada, também são seus parentes, seus amigos, é uma luta encarniçada, terrível, e o mestre diz para o discípulo: esta luta passa-se dentro de você mesmo. Quando você quer ascender para a luz, há uma luta terrível. O homem velho, viciado, vicioso, hostil, maledicente, desequilibrado, ele não quer ceder espaço para o homem novo. É difícil, é uma luta difícil. Por isso, seguir a Jesus é difícil, é um desafio. Mas, como ele disse, o jugo é suave. Nós vamos ver isso ainda hoje. A dimensão intelectual, racional, está sobretudo nos capítulos 1 a 4, logo no início, fala da lei. Esse Deus não é aquela coisa estranha, difícil, de humores, que hora está alegre, hora está triste, hora que pune, castiga. Não. Deus é a lei.
lei justa, sábia e perfeita. Lei que atua permanentemente sobre tudo e sobre todos. Lei que está nos elementos mais simples do reino mineral. E lei que está nos elementos mais avançados do mundo espiritual. Em toda a criação, a lei é a realidade profunda. Ao lado disso, a misericórdia do Pai. Ele nos apoia, nos ampara, nos inspira, nos orienta. Ele sabe que nós somos pequenos e que muito, muito, muito lentamente é que vamos compreendendo o sentido da lei. E essa lei mostra que não adianta querer as glórias deste mundo. Porque não é neste mundo onde as pessoas não compreendem efetivamente o sentido da lei que o reino do Senhor está. O reino do Senhor está entre as criaturas que compreendem a lei. Ou seja, entre aquelas que vivem em estado de caridade. Entre aquelas que fazem do amor a sua proposta essencial de vida. Por isso existem muitos mundos, muitas moradas. Isso é lógico, absolutamente racional. Quando hoje nós estendemos o olhar por esse cosmos infinito, nós vamos ficando espantados. Porque no tempo de Kardec, sabia-se muito menos do que nós sabemos hoje a respeito da vastidão da criação. Nós ficamos espantados e verificamos a lei, as moradas. E nesse processo, a reencarnação, que é colocada de maneira muito especial. A reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo. Os egípcios antigos já acreditavam na reencarnação. Mas em todas as culturas onde se falou a reencarnação, era uma grande confusão. Um grande desentendimento, um grande não entendimento, mas colocada dentro da lei de causa e de efeito, colocada dentro do processo evolutivo, a reencarnação se torna perfeita, lógica, precisa, clara. Por isso é a dimensão racional. A reencarnação é absolutamente racional. Está no processo evolutivo da criatura, para que ela possa, um dia criada simples e ignorante, chegar àquele limite superior da progressão evolutiva. Essa, portanto, é a dimensão racional. Nós podíamos, talvez, sintetizar isso. Nós colocamos ali a dimensão espiritual, a dimensão emocional, a dimensão profissional, a dimensão física está nessa parte mais escura, a dimensão social, a dimensão inteligente. Nós temos os fundamentos. Não é? Começamos lá com a reforma íntima, a autotranscendência, que é a descoberta da nossa essência, a democracia, que é o sistema de respeito, antes de ser um sistema de política, é um sistema de respeito integral pelo outro, aceitar o outro como o outro é. A fraternidade, ou seja, é esse privilégio de nós a cada dia celebrarmos a nossa irmandade. A família como base, a consciência social. A palavra consciência significa geradora de responsabilidade. Estar cônscio de. Então, nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos. Nós somos responsáveis. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade. E, finalmente, o propósito de caridade como base do crescimento da criatura. Isso aqui nos leva ao grande foco do Evangelho, da filosofia do Evangelho, que é conseguir um mundo melhor. As pessoas melhores vão construir um mundo melhor. Vão cuidar da vida de modo a reduzir as vulnerabilidades, melhorando conhecimentos, habilidades e atitudes. Vão buscar atitudes baseadas na ética, na bioética, no humanismo, ou seja, com a ética, humanismo e espiritualidade. Vão buscar atitudes e valores que possam levar a criatura ao exercício de uma cidadania plena, com direitos, obrigações e as questões da cidadania, né? Promover a qualidade de vida e contribuir para um meio ambiente saudável, um indivíduo melhor, uma família melhor, uma sociedade mais feliz. Então, é assim que a gente vai estruturar um tempo novo. Digamos, isso seria uma espécie de síntese daquilo que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura, porque o Evangelho traz esses valores eternos, perenes, indestrutíveis, que enfrentam o tempo e as latitudes. A ética normativa do Evangelho mostra quais ações estão certas, quais são eticamente inaceitáveis. E, portanto, não busca o que é ou como está, mas o estado em que deveria estar.
Aponta sempre para isso. Por isso nós dizemos que é difícil seguir o Cristo, como fizeram muitos dos seus discípulos. É duro este discurso, quem não pode ouvir? O Evangelho de Jesus é o exemplo máximo de ética normativa, como são os princípios que regem religiões, como vai e não erra mais. Perdoa 70 vezes, 7 vezes, perdoa sempre. Faz ao outro o que queres que o outro te faça, dentre outras orientações que não se prende a um determinado tempo, são para todos os tempos. Essa é a filosofia da eternidade. Quanto à natureza da obra, ela prenuncia e reforça a noção que hoje cada vez mais se efetiva, uma concepção unitária do universo e de tudo mais. Pois lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, está toda a filosofia, toda a ética, toda a moral e toda a ciência. O Espiritismo é, antes de tudo, em essência, uma filosofia. Ou então Kardec não teria colocado isso no frontispício do livro básico, é o livro dos Espíritos, a filosofia espiritualista. Então, nós encontramos filosofia espírita no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, em toda a obra da codificação, a filosofia está presente permanentemente. Filosofia quanto a essa conceituação que colocamos agora, né? Filosofia espiritualista. Isso é feito pelo Espiritismo sem alegoria, é uma maneira nova, né? Não tem misticismo, decifra e decodifica o Evangelho de Jesus, que é em si cifrado. Há um subtexto devido à necessidade da época em que ele foi escrito, né? Em função do nível evolutivo da humanidade. Levanta uma ponta do véu que nos oculta a vida futura e também o véu que foi intencionalmente lançado sobre certos mistérios, alertando as criaturas sobre a advertência de Jesus, para que tenhamos olhos e ouvidos para ver e ouvir. O Espiritismo vem fazer isso. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. É essencial essa leitura filosófica do Evangelho, porque ele mostra a dor como um instrumento ético, não é punição. É um instrumento ético, medicamento para o organismo espiritualmente enfermo, como de um modo geral se encontra hoje o homem no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ensina como extrair o bem do mal, como nos descreve Emmanuel, os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade dos acontecimentos dolorosos. Então, os recursos são sempre para a nossa melhoria. Deixa de lado aquela abordagem do pecado original. Trata do problema do mal, um dos mais frequentados pelas filosofias todas, como privação do bem. Ou seja, o mal não tem causa eficiente. Ao contrário, a causa do mal é sempre deficiente. É fundamental perceber isso. Então, trata da luta humana. O Evangelho trata da luta humana, no plano da sua incoerência íntima, mercê do seu estágio evolutivo, que o situa, e nesse ponto ele desafia Aristóteles, entre o ser e o não ser. Porque não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que não quero. Esse sim. E nós temos a exemplificação das consequências de escolhas inadequadas como provas e expiações na segunda parte do Céu e Inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Porque há uma complementação perfeita dessa abordagem. O jugo de Jesus, portanto, é a observância da lei. É o jugo suave, leve, porque a lei está inscrita na consciência, como diz o Livro dos Espíritos. E mobilizando a vontade, promove o desvelamento dessa realidade, trazendo-a ao nível da consciência e o desenvolvimento do ser, como assevera Emmanuel. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório, para a gente se ajoelhar.
É roteiro imprescindível, o Evangelho, para a legislação, para a administração, para o serviço e a obediência. Portanto, é filosofia prática. Falta ser praticada. Evangelho consola. É de otimismo, esperança, e veio dialeticamente para os ricos e para os pobres, para todos, e implantou o amor como conceito de caridade dominante da moral cristã, em lugar do clássico conceito de justiça. Aquele Deus que castiga, não existe isso para nós. E nos convoca a empreender o esforço sagrado da evolução para dizermos com Paulo, o mais breve possível, no êxtase místico, união mística, na qual se dá o encontro com Deus. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. É aquela passagem que eu falei anteriormente, é aquela aproximação assintótica, você se aproxima infinitamente da divindade. E num certo momento você passa ao limite e alcança essa estrutura superior. O legado de Jesus é o roteiro de luz que conduz o homem à felicidade. Mas roteiros e exemplificação são recursos didáticos das teorias de ensino na Terra. E os professores que os aplicam têm esfera de muito menor alcance do que a tarefa crística no âmbito de todo o planeta, visando toda a humanidade. Em se tratando de moral, a questão se agiganta e assume proporções inabordáveis ainda por nossa acanhada capacidade de apreciação de qualquer planejamento dos céus. Jesus nos legou essa ética normativa da lei de Deus através do Evangelho, que foi anotado pelos evangelistas, mas a ética das palavras ele trouxe por coerência a inexcedível exemplificação, que chegou às culminâncias da grandeza cósmica com o ensino moral pelo exemplo. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. E tudo isso Jesus ensinou, mas, sobretudo, ele deu o exemplo. A parte moral é a que permanece. Por isso, Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o ensino moral de Jesus. Então vamos ver essa síntese luminosa da filosofia do Evangelho. Um pequeno gráfico para nós fazermos a nossa compreensão. Vejam, é como se fosse assim uma estrada de luz. E de repente, impregnado pelas virtudes do Evangelho, você dá um salto em direção à luz. É como se você estivesse dentro de um grande círculo que tem um triângulo perfeito dentro dele. A base é o equilíbrio, a justiça que você tem que buscar. As forças ascensionais são o amor e a caridade. Essa é a síntese do Evangelho. O valor, ou seja, a questão moral da justiça, é o respeito aos direitos do próximo. E aí você tem os direitos naturais e você tem os direitos adquiridos, que o espírita respeita na sua integridade. O amor nos coloca com o sentimento, é a predisposição de querer o bem do próximo. É o bene volere, é uma volição na direção do bem do próximo. Então, esse amor você aprende como o amor incondicional, que foi aquele que Jesus colocou para nós, que nós não somos ainda capazes de exercitar em sua plenitude. Então vamos aprendendo no lar, o amor materno e o amor filial, depois vamos ampliando o nosso pequeno mundo a pouco e pouco. Um dia nós teremos um grande amor, um amor digno da questão incondicional. E o amor em movimento, a ação, está na caridade. É a manifestação, a ação de fazer o bem ao próximo. E aí, essa caridade, ela tem também as suas vertentes. A caridade material, que ainda é muito necessária para os famintos, os miseráveis de toda a ordem, e a caridade moral,
que é essa entrega da tua essência em favor da essência do outro. Isso é uma síntese da filosofia do Evangelho. E quando você reflete sobre isso, você sente a presença de um coração. Havia um velho sábio índio que dizia assim, olhando a estrada: ah, cabe aqui uma pergunta pequena. Há nesse caminho um coração? Porque se não há, não vale a pena. Era o sábio Siú que dizia isso. Então a questão é, isso não é apenas uma questão intelectual, uma questão de compreender. Eu quero voltar aqui para a pergunta do velho chefe da índio. Há nesse caminho um coração? Essa é a pergunta. Onde está o coração? Será que ele vai circular? Vai passar lá pelo ponto mais alto da projeção evolutiva e vai percorrer a nossa caridade, a nossa justiça, o nosso amor? Vai percorrer a nossa caridade, a nossa justiça, o nosso amor? Vai percorrer a nossa caridade, a nossa justiça, o nosso amor durante todo o tempo? Vai percorrer a nossa caridade, a nossa justiça, o nosso amor durante todo o tempo? E afinal, de tanto percorrer a nossa pequenina caridade, a nossa justiça ainda canhestra, o nosso amor pequenino, esse grande coração, que é o coração cósmico do Pai que se projeta em nós, porque nós somos deuses, esse coração vai se assenhorear do nosso ser e vai ficar no lugar do nosso próprio coração. É o coração do Pai que vive em mim. Talvez a gente possa dizer, isso é a síntese da filosofia do Evangelho. E nos traz a lei de justiça, de amor e caridade, que engloba todas as virtudes, toda a ética e toda a moral. Um dia nós aprenderemos, se Deus quiser. Então, ao reafirmar o ensino do Cristo, Kardec advertiu-nos primeiro quanto à parte moral. Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. E em nota, Kardec explica que usou como prefácio de o Evangelho segundo o Espiritismo uma instrução transmitida por via mediúnica para expressar o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra que agora nos acalenta e inspira. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, espalham-se por toda a superfície da terra. É a misericórdia, derramando sobre nós o coração do Senhor. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, trazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro o universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor. E finalmente podereis entrar no reino dos céus, porque quem disse isso foi Espírito de verdade. E para não dizer que isto é apenas palavra bonita, eu comecei a nossa conversa fazendo uma síntese perfeita da filosofia do Evangelho segundo o Espiritismo, mas contando uma história verdadeira do nosso querido Mané Félix, a quem o filósofo rendemos aqui nossa homenagem, querendo que todos os espíritas sejam também filósofos do Cristo vivos na Terra. Muito obrigado e muita paz a todos vocês.